Aleluia. Também falar no livro de Atos, um homem, aleluia, que se tornou líder da igreja primitiva. E Pedro, nesse momento, aleluia, qual o Senhor já havia sido citado e subido ao céu, aleluia. Ele se manifesta em aparições ao seu discípulo para confirmar aquele que ele havia dito. Era necessário padecer e ao terceiro dia subir ao céu. Aleluia, agora ele se manifesta em glória na vida desses homens. Mas a autoconfiança de Pedro, aleluia, leva a acontecer coisas na sua vida, que muitas vezes acontece na minha, na vida dos obreiros, na vida de cada membro da igreja. Porque Pedro, um perito, aleluia, um perito nas peças, segundo a leitura feita aqui nesta noite, mostra que Pedro decide em seu coração ir pescar, e a sua autoconfiança leva consigo mais 100 pessoas. E a Bíblia relata, aleluia, que passaram a noite inteira e nada apanharam. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite? Que Pedro, quando foi chamado, aleluia, ele foi chamado também na beira de uma praia, e o Senhor dizia a Pedro que não seria mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Mas Pedro, nesse momento, na sua autoconfiança, ele esquece do propósito que Deus tinha no seu coração, e ele decide montar as práticas que fazia antes de ter tido um encontro com Jesus. Eu vejo aqui que a autoconfiança de Pedro levou ele à apostasia. A autoconfiança minha e tua muitas vezes nos leva a afastar do Senhor. Porque também Pedro andando com Jesus agora na sabedoria, aleluia, porque entendiam que aquele homem estava com Jesus, porque a sabedoria dele não era sabedoria, aleluia, de homem. Agora Pedro também pensa que com toda a sua perícia do mundo, a sua perícia das coisas da pesca, ele iria pescar e ia ter. Mas ele esqueceu da palavra que o outrora por dito, que seria pescadores de alma, pescadores de homens. E ele vai pescar, e a Bíblia relata que nada ele pegou. Isso quer dizer, irmão, que muitas vezes nós decidimos algo que não é do coração de Deus e nos frustramos. Eu creio que esses homens estavam frustrados porque passaram a noite inteira e nada pegaram. Muitas vezes acontece em nosso coração essa autoconfiança e também nos traz a frustração, porque entendemos que a nossa sabedoria é limitada, mas a de Deus é infinita. E esses homens nada pegam. E a Bíblia relata que quando Jesus aparece a eles já não mais conhecem Jesus. O que eu quero trazer para a igreja nessa noite, que a desobediência minha e tua nos leva a frieza, nos leva à apostasia e também nos traz a perda da missão. Porque esses homens que andaram com Jesus já não conheciam mais Jesus. Mas quando Jesus ordena a esses homens que lança a rede para a direita do barco, a minha Bíblia relata aqui no versículo 6, que a rede se enche tanto que eles já não podiam tirar mais aquela rede do mar. Porque a obediência das palavras nos faz, aleluia, até eles. Esses homens obedeceram a palavra que não faz esquecer, porque Jesus é a palavra. No momento que for na sua sabedoria humana, nada conseguir. A nossa sabedoria vai nos levar a ser espiritual, por isso que passamos 10, 15, 8, 10, 8, 15, 30 anos, não sei, e não conseguimos entender os propósitos da nossa vida, porque a nossa autoconfiança faz com que deixamos de fazer aquilo que é a vontade do Criador. Aleluia. Glória a Deus. Agora o Senhor aparece para esse homem, que já não conhece mais ele, porque muitas vezes perdemos a visão espiritual. Muitas vezes não conseguimos discernir o que é certo e errado, porque nos frustramos quando tentamos voltar à vida passada, nos apostamos em nossa fé, e entramos então em depressão, em uma ansiedade espiritual, e chegamos a dizer que Deus não olha mais para nós. Louvado seja Deus. Mas o Senhor ordena esse discípulo, talvez você no olho para você, começa a confirmar algo no seu coração. Tem uma espécie. Como esses homens lançaram a rede à direita do barco e ali essa rede se encheram. Mas como pode ser, irmão Carlos, que a noite inteira eles passaram a pescar, talvez com todas as táticas técnicas que aqueles homens tinham, e nada pegaram. Eu quero dizer que apenas a obediência da palavra faz com que você e eu